Nas florestas densas da América Central e do Sul, vive um animalzinho que é considerado um dos melhores escaladores de árvores. É por isso que é o terror dos pássaros e macacos. Esse animal é o gato maracajá, nome científico Leopardus uyente. É um dos felinos mais bonitos do Brasil, sendo bastante semelhante à sua parenta, a jaguatirica, confundindo as pessoas devido às semelhanças. As jaguatiricas são maiores, podendo pesar até 15 quilos. Os gatos maracajás grandes, machos, têm tamanhos semelhantes a algumas jaguatiricas fêmeas pequenas. Isso dificulta seus estudos e identificação, devido à grande semelhança. Existem poucos estudos sobre esse felino, já que prefere áreas fechadas e é ativo durante a noite, dificultando sua observação. No Brasil, sua população é estimada de 5.000 a 20.000 indivíduos. O gato maracajá, maior que os gatos domésticos, medindo de 48 a 80 centímetros o seu corpo sem o rabo, a sua cauda varia de 35 a 51 centímetros, sendo muito grande, e pesa de 2,5 kg a 4 kg. Algo que foi percebido é que em áreas onde vivem as jaguatiricas, a presença desse animal é rara. Acredita-se que as jaguatiricas caçam os gatos maracajás. A sua coloração é marrom amareladas, com rosetas em tons de marrom escuro e preto, com listras que seguem da cabeça passando pelas costas até o começo da cauda, e o ventre em cor branca creme. Seus olhos são grandes, orelhas redondas, patas grandes em relação ao seu tamanho. É encontrado desde o México até a Argentina, vivendo em florestas densas, passando a maior parte do tempo nas árvores. É por isso que não gosta de áreas abertas, mas também percorre as florestas pelo solo. O gato maracajá surpreende com suas habilidades de escalar árvores, tendo garras flexíveis e garras retráteis afiadas, que permite que se mova com destreza pelos troncos e galhos das árvores, e também saltam de um galho para outro, podendo dar saltos horizontais de mais de 3,5 metros. Pode se pendurar nos galhos assim como fazem os macacos, segurando apenas com as patas e estando com o corpo virado para baixo. A sua cauda auxilia dando equilíbrio quando caminha sobre os galhos. Pode facilmente descer das árvores de cabeça para baixo, assim como fazem os esquilos, graças às suas pernas fortes e o seu peso. Praticamente todos os felinos escalam árvores, mas descer delas muitas vezes é um grande problema para eles, mas não para o gato maracajá. Seus tornozelos podem girar 180 graus devido à sua estrutura especial nas patas traseiras, que aumenta a sua área de contato. Como tem hábitos noturnos, durante o dia costuma descansar nos galhos das árvores, esperando anoitecer, porque a noite é o melhor horário para caçar. Bem adaptado, com a audição e olfato excelentes e os seus olhos grandes que permitem que enxergue muito bem na escuridão da floresta. Esses animais podem comer 200 gramas de carne por dia.
se alimentando de pequenos mamíferos, por exemplo, os esquilos, ratos, anfíbios. Também podem caçar mucuras, que são chamadas de gambás, dependendo da região, pássaros e répteis, como as cobras. Às vezes inclui na dieta insetos, complementando com frutas e vegetação, que ajuda na sua digestão. Algo surpreendente neste felino é a sua capacidade de imitar as suas presas. Já foi observado imitando filhotes de saguis, assim atrai os adultos. Como caça por emboscada, surpreende a sua presa se aproximando silenciosamente e atacando, imobilizando com a mordida na garganta. Os cientistas descobriram recentemente que também são capazes de imitar os sons de alguns pássaros e roedores. Suas áreas podem ocupar de 11 a 20 km², onde demarca seu território com arranhões nas árvores e areia e também com a urina. Suas localizações são de alcance curto, sendo animais solitários que só buscam outro da mesma espécie no período de reprodução. Inclusive podem ser vistos caçando juntos nesse período. As fêmeas ficam no cio de 4 a 10 dias ao longo de um ciclo de 38 a 36 dias, atraindo os machos emitindo sons e sendo correspondidas pelos machos que emitem sons de grunhidos. Também fazem movimentos com a cabeça de um lado para o outro. Esse comportamento não foi visto em nenhuma das outras espécies de gatos. A gestação leva de 81 a 84 dias, onde a fêmea dá à luz a um único filhote, raramente nascendo dois, normalmente entre os meses de março a junho. O filhote é considerado grande, levando em consideração o tamanho da mãe. Isso é devido ao longo período de gestação. Os olhos abrem na segunda semana de vida. Depois de um mês começam a sair da toca, e a partir de 2 meses são vistos andando com a mãe e aprendendo a caçar e sobreviver na natureza. Atinge a maturidade sexual com cerca de 1 ano a 1 ano e 6 meses. Sua expectativa de vida na natureza não ultrapassa os 15 anos e em cativeiro pode viver mais de 20. Existem cerca de 10 subespécies espalhadas pelos países da América do Sul e Central. No Brasil podem ser encontradas 2. No Brasil, as áreas onde esses animais costumam ser encontrados é na Mata Atlântica e a Amazônia. São alvos de caçadores devido à sua pele, que é valorizada no mercado negro. Também são mortos quando invadem propriedades para comer galinha nas áreas rurais. A destruição das florestas contribui para seu declínio, que é um animal que depende das florestas densas. A expectativa é que nos próximos 15 anos haja uma redução de 10% nas populações desses felinos. As poucas informações sobre a biologia desses animais impossibilitam estratégias de conservação eficazes, mas há projetos de conservação. Muitas pessoas querem ter o gato maracajá como animal de estimação, mas mesmo no zoológico a sua reprodução é difícil e a taxa de mortalidade dos filhotes é alta. E aí, vocês gostaram de conhecer o gato maracajá? Não se esqueçam de se inscrever, deixar seu comentário e aquele like para estar fortalecendo o canal. Então, nos veremos nos próximos vídeos. Forte abraço e até a próxima!